Fala pessoal, tudo bem? Essa é a nossa quinta aula sobre termodinâmica e na aula de hoje nós vamos falar sobre máquinas térmicas. As máquinas térmicas são aquelas que realizam o trabalho ao receberem calor. Um exemplo que a gente tem são os motores a combustão do carro. Nesses motores, o que acontece? Você injeta gasolina junto com ar e você tem uma fagulha, que quem causa isso é a vela, isso gera uma explosão. Essa explosão, que gera calor, vai transformar esse calor em trabalho, tá? Porque eu tenho um pistão lá dentro, esse pistão ele vai se mover, gerando trabalho, que faz com que o carro consiga andar, tá bom? Provavelmente já deve ter reparado que depois de um certo tempo, o motor do carro começa a ficar muito quente. E por que isso acontece? O motor do carro, como qualquer máquina térmica, ela não consegue ter um rendimento de 100%. O que isso significa? Ela não consegue pegar todo o calor que ele recebe e transformar em trabalho. Ele sempre vai perder uma parte desse calor para o ambiente, tá bom? Então, aqui eu tenho um esqueminha que representa uma máquina térmica. Repara que eu tenho uma fonte quente, que é quem fornece calor para a minha máquina térmica, por exemplo, o motor de um carro. E essa máquina térmica vai pegar parte desse calor e transformar em trabalho. No caso de um carro, para poder fazer o carro andar. Tá bom? Só que parte dessa energia, parte desse calor é perdido para uma fonte fria, por exemplo, para o ambiente, tá? Então eu tenho aqui o Q1, que é o calor que a fonte quente dá, é o calor recebido. Eu tenho aqui o tal, que é o trabalho realizado. E eu tenho aqui o Q2, que é o calor perdido para a minha fonte fria, tá? Então, eu posso afirmar aqui o seguinte: o calor recebido ele tem que ser igual ao trabalho realizado mais o calor que foi perdido. E a gente pode calcular também qual é o rendimento que eu tenho dessa minha máquina térmica. Tá? Quanto maior o rendimento, menos calor é perdido para o meio, tá? Menos calor é perdido para a minha fonte fria. Então, eu vou usar para representar o rendimento essa letrinha grega aqui, que é o eta, tá bom? Parece um N. Então, a primeira forma que eu tenho de calcular é o trabalho dividido pelo calor recebido, tá? Normalmente a gente multiplica por 100 para já deixar isso na forma percentual, ou seja, como porcentagem. Outra possibilidade é eu aplicar essa fórmula aqui. 1 menos o calor perdido dividido pelo calor recebido, vezes 100, mais uma vez, se eu quiser deixar na forma de porcentagem. Nós vamos fazer agora dois exemplos para a gente poder ver como isso fica na prática. Pessoal, olha esse primeiro exercício. Ele fala o seguinte, olha. O motor térmico recebe em cada ciclo 240 calorias de uma fonte quente e rejeita 180 calorias para a fonte fria. E ele quer que a gente calcule, na letra A, o trabalho realizado. Então, a gente precisa lembrar, para poder para resolver essa letra A, o seguinte, que todo o calor que ele recebe, que é o Q1, tem que ser igual ao trabalho que ele realiza mais o trabalho que ele mais a quantidade de calor que ele perde, tá bom? Ou seja, eu já sei que ele recebeu qual quantidade de calor? 240. Igual ao trabalho que eu quero descobrir, mais a quantidade de calor que foi rejeitada, a quantidade de calor que foi perdida, que é o Q2. A quantidade de calor que ele rejeitou foi 180. Pessoal, matemática aqui. Esse 180 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, eu tenho o trabalho igual a 240 menos 180, ou seja, o trabalho realizado vai ser igual a 60 calorias. Beleza? Agora, quem já achou o trabalho, fica mais fácil para a gente poder determinar o que ele quer na letra B, que é o rendimento do motor. O rendimento do motor, tá? Que é, como a gente falou, essa letrinha eta, vai ser igual ao trabalho realizado dividido pela quantidade de calor que ele recebeu vezes 100. Então, o meu rendimento vai ser igual. Qual foi o trabalho que ele realizou? 60. Dividido pela quantidade de calor que ele recebeu. Qual foi a quantidade de calor que ele recebeu? 240. Tudo isso vezes 100. Então, meu rendimento vai ser igual. 60 dividido por 240 deu 0,25 vezes 100, eu tenho aqui 25%. O que isso significa? De todo o calor que ele recebe, ele só consegue transformar 25% disso em trabalho. Agora, pessoal, a questão número 2 vamos falar para a gente o seguinte.
Para completar um ciclo, determinada máquina térmica necessita receber 600 joules da fonte quente. Sabendo que o rendimento da máquina é de 40%, calcule. Na letra A, ele quer que a gente calcule o trabalho obtido em cada ciclo. Então, pessoal, nesse caso, eu vou usar aqui a fórmula que eu tenho do rendimento, que vai ser o trabalho dividido pela quantidade de calor que eu recebi, vezes 100, tá? Então, eu sei que o rendimento que eu tenho é de 40%. Aqui é o trabalho, que é o que eu quero descobrir, e a quantidade de calor que eu recebi, eu sei que é 600, isso vezes 100, tá? Como a gente vai resolver isso aqui, pessoal? Olha só como é bastante simples. Esse 600 está aqui dividindo, passa para lá multiplicando, enquanto isso o 100 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, pessoal, dessa forma chega nisso aqui, 40 vezes 600 dividido por 100. Cortei o 0 com 0, um 0 com 0, então tenho aqui o trabalho igual a 40 vezes 6, 240 joules. Beleza? E na letra B, ele quer que a gente calcule a quantidade de calor rejeitada. Aí a gente já sabe que a quantidade de calor total que ele recebeu vai ter que ser igual ao trabalho que ele realizou, mais a quantidade de calor que foi rejeitada. Ou seja, 600 vai ter que ser igual a 240 mais a quantidade de calor rejeitada. Esse 240 está positivo, passa para o outro lado negativo. Nesse caso, tem aqui 600 menos 240, ou seja, a quantidade de calor rejeitada vai ser igual a 360 joules. Ok, gente? Então, a gente termina por aqui essa aula. Vou deixar para vocês uma listinha de exercícios. Semana que vem não vou dar matéria nova. Semana que vem vou deixar vídeos em que eu vou resolver todos os exercícios de termodinâmica até agora, tá bom? Vai ser uma semana só para vocês ganharem um tempinho para poder botar a vida em dia e corrigir os exercícios, tá bom? Então, bom estudo para vocês. E não se esqueçam, qualquer dúvida é só procurar no horário da nossa aula, tá bom?